Hello, guys! Hoje nós vamos estudar o past tense, tempo passado. O tempo passado tem a equivalência em português aos pretéritos perfeito e imperfeito do modo indicativo. Então, vou dar como exemplo o verbo to speak, o verbo falar. Então, no pretérito perfeito, se equivale a uma ação terminada, finalizada, já concluída. Um passado mais distante, mais longínquo. Então, eu falei ontem, nós falávamos ontem, eles falaram ontem. O pretérito imperfeito expressa uma ação não terminada, não finalizada, não concluída. Expressa uma ação habitual, frequente, repetitiva, só que relativamente ao passado. Então, eu falava com ele ontem, nós falávamos com ele ontem, eu falava com ele às segundas, eu falava com ele às terças, quartas. Por isso que é uma ação não terminada, não finalizada, não concluída. Ela é ininterrupta porque ela é eternamente contínua, só que relativamente ao passado, ok? Nós vamos então estudar os verbos irregulares desta vez. Então, eles não vão ter mais a terminação ed, de e ed. Eles vão se modificar completamente, na sua grande maioria. Tá? Alguns se mantêm iguais, em alguns casos mais raros. E nós vamos usar também a auxiliar did. Então, eu vou dar um exemplo com o verbo to go, que é o verbo ir. Então, se eu falar eu fui ao cinema ontem, o passado do verbo to go é went. Então, eu tenho que usar o verbo no passado, na forma afirmativa. Então, ele só se modifica na forma afirmativa. Então, I went to go to the movies yesterday. Eu fui ao cinema ontem. Agora, se alguém quiser me perguntar se eu fui ao cinema ontem, eu vou ter que voltar à forma infinitiva do verbo, a sua forma primitiva original. Então, se eu fosse perguntar para alguém se a pessoa foi ao cinema ontem, eu perguntaria assim: Did you go to the movies yesterday? Ela responderia assim: Yes, yes, I did. Sim, eu fui ao cinema ontem. Na forma negativa: No, I didn't. Não, eu não fui ao cinema ontem. Viram como essa auxiliar tem o poder resumitivo e eu não preciso falar a frase toda? Ok? Então, aguardem aí que nós vamos trabalhar com o past tense.